A gente não precisa estar colado pra estar junto, nosso corpo se conversam por horas e horas. Tempo de quarentena, mas estamos aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Alan. Nós estamos começando o primeiro podcast do Precisamos Falar Sobre. E aqui a Reta Cursos vai fazer isso de forma semanal. Eu, junto com o professor e coordenador do Enem, Mário Vitor, vamos coordenar esse novo projeto que vai trazer, na versão de áudio, dicas e informações relevantíssimas para resolver os teus problemas no estúdio. Diga aí, Mário Vitor, manda um oi para essa galera. Fala, meu amigo Alan Monteiro, tudo na paz? E aí, galera, prazer imenso estar conversando com todos vocês e poder tentar de algum modo ajudar vocês a, primeiro, sair dessa quarentena bem, mas muito bem informados e capacitados e estudados, né? E principalmente voltar daqui a pouquinho a um ritmo frenético de estudos, sempre em busca de um ideal, né? Seja você aluno de concurso público, passar no concurso, seja você aluno da OAB, conseguir, enfim, a carteira de advogado, de advogada, seja você um aluno de Enem, passar numa universidade pública, universidade federal, em busca de seu sonho. Então é para isso que a gente está aqui, para facilitar a vida de vocês a alcançar sonhos. Eita, o homem é bom. E hoje nós temos a primeira pergunta, que é a pergunta tema do nosso cast de hoje. Mário Vitor, assistir a aula é estudar? Quantas vezes você, como professor, fala um pouco da sua experiência como professor. Quantas vezes você, como professor, já escutou aluno dizendo: não, eu estudei hoje 3 horas, porque eu tive 2 horas de aula e depois fiz tal coisa que ele considerou como estudo. Assistir aula é estudar? Fala aí um pouquinho sobre isso. Alan, ao longo dos meus anos como docente, né, já faz 8 anos que eu ministro aulas, eu sempre ouvi muito disso, principalmente de alunos mais jovens, né, que estão saindo do ensino médio, estão fazendo cursinho. Normalmente esses alunos, eles têm aula de segunda a segunda. Quando saem da aula, principalmente aquelas aulas com os professores, ou com as matérias com que ele não tenha tanta familiaridade, ele chega em casa, abre o YouTube, assiste mais uma vez uma videoaula daquele mesmo tema. Então, muitas das vezes, ele passa 60, 70, quase 80% da sua rotina diária de estudo só assistindo aula. O que de fato não contribui em absolutamente, tá? Assistir aula é apenas uma das maneiras de se estudar e nem a mais eficaz, tá, Alan? Eu costumo dizer que dentro da sala de aula, o estudante, né, o discente, ele pode estar num dia em que ele não está conseguindo prestar atenção porque ele está com dor de cabeça, ele brigou com a namorada, com o namorado, porque estão acontecendo N situações em sua vida, e ele pode estar num dia em que ele não esteja captando tão bem aquele conteúdo. Ou ele pode até estar num dia bem, mas, por exemplo, a retórica do professor não facilita o aprendizado, ou até mesmo o jeito que ele está posicionado na sala de aula, o local não proporciona isso, porque alguns colegas ao lado estão atrapalhando, enfim. Então acaba acontecendo que o hábito de assistir aulas, né, que é algo que foi colocado em nossa vida como a melhor maneira, a maneira mais eficaz de se aprender, acaba não sendo tão boa, né? O estudo doméstico, ele precisa ser intensificado, ele precisa ser incentivado pelas escolas, pelos cursos, pelos professores. Afinal, pela perspectiva da taxonomia de Bloom, a sala de aula só vai contribuir para você por meio de uma exposição de assuntos em 10, 15% no máximo de todo o conteúdo. É fundamental que em casa você leia, você faça resumos, você construa mapas mentais, você aplique o conhecimento, e por que não trazer tudo isso que é extremamente importante nesse processo de ensino-aprendizagem também para a sala de aula, né? Então, saber de antemão que assistir aula não é necessariamente assistir um conteúdo expositivo, e que, sendo ele expositivo, não vai lhe render grandes frutos. Vai ser extremamente importante que você estude em casa, tenha um hábito, tenha uma rotina, tenha uma frequência
e seja, obviamente, disciplinado em relação a isso. É um negócio muito interessante que você falou, que é a questão da eficiência, né? Que, segundo essa taxonomia de Bloom, uma aula expositiva rende para um aluno de 10 a 15% de acúmulo de informações. Então, imaginando o seguinte, o professor passou 50 minutos falando, de 10 a 15% do que ele falou, o aluno consegue absorver se ele prestar atenção naquele tempo todo, né? Isso. Então, imagine o seguinte, hoje, em tempos de coronavírus, a gente fala muito da curva de crescimento do vírus e do achatamento da curva. Mas em tempos de estudo, quando a gente está falando de estudo, nós temos outra curva que é muito importante, que é a curva do esquecimento. O que é essa curva do esquecimento? Ela funciona como se fosse um tobogã. Então imagine você está no parque aquático ali, prestes para descer aquele tobogã gigante, né? Como é a curva do esquecimento? Imagine que você tem uma linha para cima que é, quanto mais sobe, mais você lembra do que foi passado. E a linha de baixo, que é quanto mais para a direita, maior o tempo que passou. Então, no primeiro dia, nós estamos aqui. Você teve uma aula, você lembra de quase tudo daquela aula. Com o passar do tempo, o que você vai lembrando vai descendo, vai descendo, vai descendo. E segundo os estudos, com 2 meses, o aluno ele vai perder quase 90% do que ele viu. Aí vem a questão interessante. Se você assistiu uma aula e conseguiu absorver 10%, depois de 2 meses, você vai perder 90% desses 10%. Ou seja, você vai lembrar de 1% do que foi dado em sala de aula. Veja só como é importante compreender isso. Se eu assisto uma aula hoje, daqui a 2 meses, talvez eu consiga lembrar, se eu tiver sido eficiente na minha aula, de no máximo 1% da aula. E quando a gente está falando de estudo para provas, para OAB, para concurso, para Enem, nós estamos falando de um estudo de médio a longo prazo, que seria de pelo menos 1 mês para cima. Então, como é que eu, estudante, posso trabalhar para que a minha curva do esquecimento não seja tão íngreme, não seja essa queda assim abissal, né? Que ela desça um pouquinho e suba e desça. E como eu faço isso? Com ciclos de revisões. Então, vamos falar um pouquinho sobre como manter esses estudos periódicos. Eu queria saber um pouquinho de você, Mário Vitor, na sua experiência, que é uma experiência maior a longo prazo. Você, como professor da Enem, trabalha assuntos ao longo de 1 ano. Normalmente, nós nos concursos e na OAB trabalhamos em ciclos de 2, 3, 4 meses. Então, em 1 ano, como é que eu posso fazer para que eu consiga manter um ciclo bom de revisão e não esquecer desses assuntos? Primeira coisa, Alan, antes de qualquer coisa, se você é estudante ou se você não é estudante, na vida você precisa de organização, tá? Então, você vai assistir a aula aqui a primeira semana, você pega o horário de estudo, você pega os conteúdos que serão ministrados naquela semana e antes de tudo, você vai organizar o que você vai fazer. Exemplo, se nessa semana eu vou ter aula de redação sobre o tema o direito à saúde, inclusive foi o tema do último simulado do Enem na Reta, né? O direito à saúde. É um tema muito em voga, afinal estamos, né, em tempos de coronavírus. É um tema que vai trazer debates, incitar situações ligadas a, primeiro, Sistema Único de Saúde, Constituição de 88 e a base para a fundamentação, né, de todo o sistema ligado a médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe, né, de funcionários e, claro, o gestor disso. Seja esse gestor ligado ao Ministério da Saúde ou às secretarias estaduais e municipais. Então, baseado em tudo isso, eu sei que eu tenho que estudar isso, porque o tema da aula vai ser esse. Então, antes de ir para a aula, eu tenho que ler alguma coisa sobre isso. Eu tenho que me informar, eu tenho que chegar na aula já sabendo parte desse conteúdo para que o meu processo de aprendizagem já tenha sido iniciado antes mesmo da aula. Vou para a sala de aula, eu preciso não só estar focado, não só estar assistindo a aula, mas eu ser ativado, estimulado.
Então aí também cabe muito ao professor. O professor ele não pode mais servir meramente de um autor de tudo, de protagonista, como ele sempre foi da sala de aula. Ele precisa dar um pouco mais de protagonismo ao estudante. Se o estudante é estimulado dentro da sala de aula, o potencial que antes era de 10% vai subindo. Ó. E a depender da dinâmica, pode chegar a 70%, 80% de absorção. Olha aí, saindo de 10% para 70%, 80%. Aí vem o que é mais importante para mim. É justamente essa parte cíclica em casa. O mesmo conteúdo ele tem que ser visto pelo menos 2 vezes, tá? A primeira vez baseado em leitura, resumo, e a segunda vez baseado em mapa mental e resolução de questões. Se ele conseguir fazer esse escalonamento, Alan, com certeza ele vai render muito mais dentro das próximas semanas e, claro, vai render muito mais na hora do vamos ver, né? Na hora dos simulados, na hora das provas como um todo. Eu imagino que a mesma coisa serve para a OAB, concorda? Na OAB isso se torna mais intenso. Por quê? Porque nós temos um período de tempo de preparação menor. Então, um aluno que estuda com um período de tempo muito bom, normalmente ele está estudando 3 meses, né? Então ele passa 3 meses estudando para uma prova de primeira fase, depois 1 mês e meio, 2 meses estudando para uma prova de segunda fase. E aí, o que é interessante? Antes de qualquer coisa, o aluno tem que entender que a gente não está aqui demonizando a aula, dizendo que a aula é inútil. Não. A aula tem uma função primordial, mas ela não pode ser vista como fonte primária de estudo. Meu estudo é a aula. Não. Então, qual a importância da sala de aula e como eu posso utilizá-la para beneficiar meus estudos? Isso eu acho que o aluno tem que ter em mente. Então, por exemplo, eu coloco 3 fatores de importância para uma aula, para você assistir a aula. Qual a importância da aula? A aula tem importância no fator disciplinador, o fator orientador e o fator facilitador. O fator disciplinador é aquele. O aluno ele vai construir o cronograma de estudos e ter uma disciplina a partir das aulas. Por isso que, para alunos que não têm essa disciplina, essa maturidade, o EAD às vezes prejudica. Porque quando é presencial, eu crio a rotina de ter que me deslocar e estar sempre indo lá e ganhando, né, aquele estudo. Estou sempre indo lá estudar, eu ganho a rotina. No EAD é mais livre. Então, às vezes o aluno ele perde essa rotina. Então, a aula ela tem esse fator disciplinador e orientador. Por quê? Porque se eu sei qual é o conteúdo que vai ser trabalhado em sala de aula, eu consigo montar meu cronograma de estudos a partir daquele conteúdo. Então, eu não tenho que começar do zero. Então, imagine o seguinte, num ciclo de 2 a 3 meses, nós temos que, antes da aula, a aula não pode ser o primeiro contato, como você muito bem falou. Então, o aluno ele tem que estudar aquele assunto que vai ser trabalhado em aula em casa, por meio de uma leitura ativa, que é você ler, é você grifar, é você resumir nas suas próprias palavras aquelas informações de um roteiro de aula, assistir a aula para quê? Para compreender o assunto. Então, aí vem o fator orientador, facilitador. Por quê? Porque às vezes eu leio o assunto em casa e eu não consigo entender o que quer dizer. Mas aí o professor, ele, com a sua didática, vai transformar aquele conteúdo de uma forma mais fácil de compreender. E aí eu fiz o primeiro contato em casa, assisti a aula, tirei as dúvidas e consegui compreender tudo. E agora eu vou para o terceiro momento, que é o quê? Estudar de forma mais profunda e praticar. Se eu vou fazer uma prova objetiva, eu tenho que fazer muitas questões. E o aprendizado pelas questões, o errar nas questões é essencial. Se eu for fazer uma prova subjetiva, se eu vou fazer uma redação, se eu vou fazer questões discursivas a uma peça, eu tenho que praticar também. E é por isso que a aula é importante, porque ela é meio que como se fosse o norte dos seus estudos. Mas ela por ser norte, ela guia, ela não é necessariamente o seu estudo. E aí a importância de se estudar em casa, de se programar e de se ter disciplina e constância. Porque não adianta, né? Tem muita gente que faz isso, não sei se é experiência, maravilha, mas tem muito aluno que diz, hoje estudei 8 horas, aí amanhã estuda 0, aí no outro dia estuda 2 horas. Mas não é porque ela tem um trabalho, ocupação, não, é porque hoje ela quis estudar 8 horas e amanhã ela quis não estudar nada. Isso, se não for bem organizado, se não for um cronograma analisado, planejado, a curto, médio e longo prazo, se você fizer isso da sua cabeça, não vai te ajudar.
pode te prejudicar, porque vai chegar um momento que seu corpo não está preparado para passar aquela carga de horário de estudos. Então, no dia que você estudou 6 horas, às vezes 3, 4 horas dos seus estudos não vão ajudar, porque você vai estar cansado, e no outro dia você não vai estudar nada. Aí, aquela aula que teve no dia que você não estudou nada, às vezes você perdeu o conteúdo. E aí, você fica desbalanceado, né? De um modo um pouco mais claro, eu consigo fazer uma comparação disso com uma rotina, por exemplo, de exercícios físicos. Imagine, Alan, que você terminou seu último treino há coisa de 6 meses. E aí uma você pausa. volta hoje... Eu sou treinado, veja só aqui, ó. Eu sou bombado, hein? Aqui tem treino. Eu treino só para manter, não é para crescer. Continue, meu amigo. Então você volta para academia depois de 6 meses. Quando você chega à academia, muitas vezes você vai com muito gosto de gás, né? Você quer fazer um treino lá para perder o que você ganhou nos últimos 6 meses. E aí você treina 2 horas, faz todos os exercícios possíveis, coloca peso além da conta, enfim. No outro dia você não vai porque você está doente. E aí você não só não vai no outro dia, como você vai passar uma semana inteira sem ir. E aí na outra semana você vai repetir a mesma coisa e vai passar mais uma semana sem ir. É exatamente a mesma coisa de quem estuda 8 horas num dia e passa 3 dias sem estudar. É exatamente a mesma coisa. E aí você vai estar se prejudicando, tanto emocionalmente, porque no dia que você vai estudar 8 horas, você já vem com ansiedade. Eita porra, tenho 8 horas, eu tenho uma reca de assunto para pôr em dia. E aí você nem estuda com eficiência, porque você está ansioso, você quer terminar logo, né? Você já quer entregar o resultado final, né? O resultado pronto. E você não se organiza. E aí tem, mais uma vez, aquele problema. Se você nem mesmo tem a capacidade de ir à aula porque está mal emocionalmente, mal fisicamente, porque não se organiza, aí você perde totalmente o seu norte. Então foi muito interessante isso que você trouxe como a aula como um norteador, e de fato concordo muito com você. Nós professores temos esse papel. Eu imagino aqui, fazendo até um paralelo, conheço muitos professores que são muito desorganizados porque tem uma rotina muito assídua de aulas e situações afins, que querendo ou não, o Brasil meio que provoca para um professor, já que normalmente os professores têm uma vida muito atribulada por conta das horas-aula e coisas afins, né? Aí você pega um professor desorganizado. Esse professor desorganizado, ele entra em sala muitas vezes sem saber do que vai ministrar. E aí você pega o aluno. O aluno, ele vai pegar quem? O exemplo do professor. Se o professor é desorganizado, provavelmente o aluno também será desorganizado. Aí, essa desorganização vai passar para a sala de aula. E, consequentemente, vai passar para o estudo em casa. Então, tudo começa também do professor, tá? O professor, ele tem a necessidade de trazer um conteúdo organizado, de indicar os melhores caminhos para esse aluno. E o aluno, evidentemente, tem que saber aonde ele está, como ele está e por que ele está seguindo tal condição, né? Se o professor indica esse como o melhor caminho, esse como um material interessante e principalmente essa como uma boa técnica de estudo, tem que segui-la, porque provavelmente ele tem uma experiência um pouco maior, ele tem uma noção um pouco maior do que ele está falando, ele deve ter estudado anos em prol disso e ele já deve ter resultados positivos, né, daquilo que está sendo transmitido. Não é porque a sua forma de estudo não é boa. Ela é boa, ela tem eficiência. Mas por que remar contra a maré? Né? E você falou para mim algo que é essencial, que eu vou dar aqui um spoiler, né? No meu Instagram pessoal, @AlanMMedeiros, Alan só com L, eu trago muitas dicas e eu sempre pergunto muito o que as pessoas podem fazer, quais são as sugestões dela, as dúvidas dela sobre estudos, sobre como melhorar os estudos, né? E aí, uma das coisas que as pessoas muito falam é porque eu procrastino demais, porque eu não consigo começar, eu não consigo ter atenção. E tudo isso são fatores aliados a quê? A ansiedade. Mas o tema ansiedade dos meus estudos é o tema do nosso próximo podcast, né não? Porque estamos chegando ao fim aqui. Eu queria agradecer a todos vocês, reforçar que qualquer dica que você quiser, a gente tem o @retacursos, o @AlanMMedeiros, o Instagram @redação
360, que é um Instagram muito bom, um projeto coordenado por Mário Vitor, e também o Instagram do professor Mário Vitor, se você quiser tirar dúvidas pessoais com ele, qualquer coisa sobre seus estudos, @mario.v.maciel. Professor Mário, alguma outra consideração aí para essa galera que quer continuar estudando trancado em casa? Primeiro, não saia de casa. É. Não saia de casa. Você tem todas as ferramentas hoje possíveis, mais interessantes, para poder estudar em casa e estudar com eficiência, tá? Segundo, mantenha uma rotina. Cara, se você tem o costume de estudar, sei lá, 6 horas por dia, 8 horas por dia, 4 horas por dia, mantenha isso. Só que, novamente, com eficiência. Então, se eu sei que eu vou estudar pela manhã e eu tenho que acordar necessariamente às 7 horas, porque às 8 eu vou começar a estudar, mantenha essa disciplina. Não é porque você está em casa que você vai procrastinar. Essa procrastinação, ela vai fazer com que você perca por completo seu equilíbrio na hora de estudar. Então, estude com rotina, com disciplina e com eficiência. Exatamente. É isso aí. E para criar rotina e disciplina, não é da noite pro dia. É um processo. Então também não se cobrem. Amanhã, segunda-feira, quero começar acordando às 5 da manhã para já aí fazer uma atividade física em casa e já começar a estudar. Você acorda normalmente de que horas? Acorda de 8. Então vai ser muito difícil você, da noite pro dia, começar a acordar já de 5 da manhã todo dia. Então faça o seguinte, se eu acordo de 8 hoje, se normalmente eu acordo de 8 e eu quero acordar mais cedo, amanhã eu acordo de 7h45, passo uns 2, 3 dias, depois vou acordando 7h30, depois vou acordando às 7 horas, até chegar na hora que eu quero acordar, né? Pra ganhar a disciplina, porque é algo a longo prazo, tá certo, pessoal? E pra encerrar, eu vou fazer uma recomendaçãozinha boa, um livro chamado Livre das Ansiedades. Livres das Ansiedades. Pode procurar no Google, leiam, que ele vai ser uma das bases que nós vamos utilizar para o nosso próximo podcast. Mário Vitor, alguma recomendação? Alan, eu vou recomendar hoje um filme, tá? Um filme muito bonito, que tem muito a ver com essa questão aí da ansiedade. Na verdade, ele é um dos livros que mais me familiarizei na minha época de jovem adulto, há alguns anos, que é As Vantagens de Ser Invisível, tá? É um filme que é bastante comovente, muito bonito, como eu disse mais uma vez, e que com certeza vai fazer você refletir um pouco mais sobre empatia, sobre como tratar um outro ser humano e sobre enxergar aqueles que normalmente não são enxergados. Maravilhoso. Então, pessoal, é isso aí. Próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo bate-horário, estaremos aqui de novo. Forte abraço e tchau!